think I took myself too serious. It's not that serious. Ouve e perceberás. Os jovens também têm opinião. Este país não é para jovens. Bem-vindos a Este País Não É Para Jovens, um programa semanal em que a Sara Machado, o Pedro Ribeiro e o Carlos Miranda vão tentar mostrar que, afinal, os jovens também têm opinião. Boa tarde, jovens. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Olá, Obrigada. boa tarde. Tudo bem? Esta semana começou com o nosso primeiro-ministro a dizer que os portugueses, regra geral, são limitados porque não percebem as mensagens deste governo. E tem que ser dito desta forma assim lenta, porque, segundo ele, as mensagens são sempre demasiado sofisticadas. Ficámos a saber, entretanto, que António Costa também está muito preocupado com estas novas variantes que, ao que parece, têm atacado mais as mulheres. Parece ser uma maneira distorcida de a natureza tentar ser mais inclusiva. E isto, já se sabe, baralha qualquer político nacional. Esta semana os números de Covid estão ao mesmo nível dos números de outubro. Há um mês éramos os piores do mundo e já somos outra vez os melhores. Esperamos que a Páscoa não seja outro Natal. Esta semana também o PCP faz 100 anos e ouvi-los falar é como se fizéssemos realmente essa viagem no tempo. 100 anos atrás. E apresentarem para candidato da Câmara de Lisboa o homem que corre as festas todas para limpar as travessas de troquetes. O ex-candidato à presidência da República, o João Ferreira, ou é ele que está em todas, ou o partido não... Ou melhor, o partido deve ser só ele e o Jerónimo, e nós ainda não sabíamos. Ainda em Lisboa, o comentador político que carrega as bilhas de gás, que é jardineiro, que é pedreiro, que é eletricista e nos tempos livres é presidente da Câmara, disse que a escolha de Carlos Moedas para candidato PSD à Câmara de Lisboa era muito boa. Eu, no caso do PSD, ficava mesmo preocupado com este comentário. Entretanto, os presidentes da Câmara independentes vão se juntar e criar um grande partido de independentes para contornar a jogada de secretaria do PS e PSD que queriam arrumar para debaixo do tapete os independentes deste país. Estes autarcas dizem que se não os deixam entrar pela frente, eles vão entrar pelas traseiras, podendo mesmo o partido chamar-se o Partido das Traseiras. Quem se deve estar a rir são os socialistas e os sociais-democratas que sempre obrigaram os independentes a deixar de ser independentes e criar um partido. Se bem que autarcas ameaçarem entrar pelas traseiras não é lá grande motivo para risada. Foi no final da semana passada, mas prolongou-se por esta semana, a discussão à volta da ideia de uma taxa extraordinária para o teletrabalho. Só me faz confusão o porquê de nunca se lembrarem de uma supertaxa extraordinária aos políticos, ou então uma hipertaxa extraordinária aos economistas que se lembram de sugerir taxas extraordinárias. Isso é que era. Por falar em taxas, Pedro Soares dos Santos, o presidente da Jerónimo Martins, um dos grupos que aumentou as vendas em 20% no ano 2020, ano de pandemia, diz que Portugal vai atravessar uma gravíssima crise, apesar da bazuca europeia. A ideia foi desmentida, entretanto, por alguns deputados europeus que estão maravilhados com os gastos da presidência europeia portuguesa de milhares de euros em pratos e bebidas. Custa-me dizer isso, meus senhores, mas há um holandês que vos avisou disto há muito tempo. Se calhar é por isso que o Orbán, o presidente da Hungria, quer criar um novo grupo parlamentar europeu, com italianos e polacos. Ou não gosta das bebidas portuguesas, ou da nossa moda masculina. Ou como estamos ainda no início do novo século, e ele acha que é preciso começar a juntar os maluquinhos todos e preparar ideias para se cometerem uns atropelos aos direitos humanos, aquelas coisas habituais dos anos 20 e 30 de cada século. Ele não está a inventar nada, isto já aconteceu, é só consultar os manuais de história. Esta semana, o treinador do meu Porto apanhou 3 do Braga e jogou com mais um durante muito tempo. Para quem há 15 dias tinha dito que iria dar 5 ou 6 se jogassem 11 contra 11, mostrou bem que a matemática não é o forte. O Porto, que viveu uma semana muito triste com a morte de Quintana, o guarda-redes do Porto e da Seleção Nacional de Handball, um momento muito emocionante, aquele do minuto de silêncio em homenagem a Quintana, com todos os jogadores do Porto em choro sentido.
Fica aqui a nossa homenagem também. Para terminar, e passar novamente à nossa advogada de serviço, como na semana passada, este soundbite do Presidente da Juventude Popular que disse que o CDS vive um momento de asfixia e está ligado ao ventilador. Não esclareceu se é Covid ou outra doença qualquer respiratória. Boa tarde, Sara. É Covid ou é outra doença respiratória, o CDS? Olá, boa tarde. Não, eu acho que no caso aqui não é Covid e também não sei se será outra doença respiratória. Aqui o CDS já toda a gente sabe que não está a passar uma fase boa. Não sei se efetivamente será suficiente estar ligado ao ventilador. Eu acho que são um bocado necessárias uma medicação mais forte e outras medidas mais extremas, porque caso assim não o façam, eu acho que mais vale aplicar a eutanásia, que todos são tão contra. Eutanásia? O CDS é contra a eutanásia, mas da maneira que eles estão a fazer, eu acho que eles próprios estão a aplicar a eutanásia ao próprio partido. Pois não sei porquê, mas acho que eles vão matar o partido. Que achas, Carlos? O PS, e já agora, o PSD anda com anemia ou com algum problema cardíaco? Eu acho que os partidos políticos estão todos a atravessar momentos de doença. Estes tempos de pandemia também influenciaram muito a saúde dos políticos. Eu diria que nem uma coisa nem outra está em grande? A preparar-se. Eu não diria que está em grande, vai ficar em grande, está a preparar-se para disputar de forma adequada as próximas eleições autárquicas e acho que esta semana tivemos uma boa notícia a esse respeito. Sim, já vamos falar sobre isso então. Exatamente. Pedro, já agora a tua vez, o PS está com problemas de obesidade? Não, creio que não. Boa tarde a todos. É assim, eu acho que o PS, e neste momento é o partido que é governo, e portanto é o partido que também tem lidado com toda esta situação pandémica, e é natural que se sinta que alguns membros do governo também estejam esgotados pelo trabalho que tem sido efetuado. Mas também estou aqui, como o Carlos refere do PSD, eu refiro mesmo do PS. O PS também se está a preparar para as próximas eleições autárquicas e, portanto, acho que o partido está no caminho que tem que estar e, portanto, vamos ver como é que as coisas correm. Muito bem, jovens. Esta semana, então, não temos cromos. Vamos passar para as nossas grandes cenas, os assuntos ou acontecimentos do momento que nos levam a pensar. Quem pensa tem ideias e ideias criam opiniões. Muito bem, então esta semana começamos com o Carlos, que vai então falar da saúde do PSD e com esta apresentação de Carlos Moedas para Presidente da Câmara Municipal, um candidato à presidência da Câmara Municipal de Lisboa. É isso, não é assim, Carlos? Exatamente. A candidatura de Carlos Moedas veio criar um novo ânimo no PPD-PSD e eu diria mesmo que em todo o espaço político do centro-direita. O facto de já vários partidos se terem juntado à sua candidatura, desde logo o CDS, que imediatamente Francisco Rodrigues Santos se congratulou pela candidatura de Carlos Moedas e manifestou o apoio do CDS. Entretanto, soubemos também que o PPM, histórico parceiro nos tempos da Aliança Democrática, também o apoiará. O MPT, que também já tem uma tradição, nomeadamente em Lisboa, de se juntar ao PSD e ao CDS, a Aliança, e neste momento, pelo que se sabe, decorrem conversações com a Iniciativa Liberal para se conseguir também que possam integrar esta candidatura, tendo aliás a Iniciativa Liberal afirmado que a sua postura para estas autárquicas será de concorrer sozinha nos vários concelhos, mas em Lisboa está a ponderar realmente não o fazer e apoiar Carlos Moedas, por também reconhecer valia ao Carlos Moedas e por considerar também que poderá ser uma candidatura forte e que pode realmente destronar o Partido Socialista da Câmara de Lisboa. E, portanto, aquilo que sinceramente que eu diria é que Fernando Medina deve estar seguramente preocupado com a candidatura de Carlos Moedas e ainda mais preocupado deve ter ficado depois de ter percebido que os partidos da extrema-esquerda, o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda, se preparam para apresentar uma candidatura própria à Câmara de Lisboa e, portanto, o Partido Socialista ficará isolado
e de facto também há muitos motivos para que se possa questionar a governação da Câmara de Lisboa. Naturalmente que nós que aqui estamos somos amarantinos e que não vivemos o nosso dia-a-dia em Lisboa, mas a capital do país acaba por ser também ganhar uma dimensão nacional, umas autárquicas em Lisboa. Aliás, todos nos recordamos que, por exemplo, em 2001, as eleições autárquicas levaram à queda de António Guterres, que se demitiu e que realmente levou a legislativas antecipadas, e que o PSD e o CDS fizeram uma coligação pós-eleitoral com Durão Barroso que os levou ao poder, e por isso estas eleições autárquicas, nomeadamente a eleição de Lisboa, pode também ter uma leitura nacional, e veremos naturalmente, ainda faltam muitos meses, se vai ter ou não. E eu, a este respeito, parece-me também essencial nós denotarmos que Carlos Moedas revelou aqui uma grande coragem política. E naturalmente que com essa coragem que demonstrou, aumentou o respeito e a estima que as bases do PPD-PSD têm por ele, e naturalmente que é nestes momentos difíceis, ou seja, todos nós já tínhamos ouvido que alguns candidatos, potenciais candidatos à Câmara de Lisboa, por parte do Partido Social Democrata, e realmente aquele que chegou à frente, que teve a coragem de, num momento difícil, naturalmente, porque o Partido Socialista está no poder em Lisboa, está no poder no país, e as sondagens, de facto, não dão o Partido Social Democrata próximo do PS. Ele teve realmente essa fibra de se apresentar, e é isso que realmente diferencia aqueles que são os verdadeiros líderes políticos, e ao contrário de muitos que às vezes, não só no PSD, no PS, no CDS, nos demais partidos, que fazem contas e mais contas, que são muito calculistas, e ele realmente arriscou, e eu diria mesmo, eu acredito que a candidatura dele tem probabilidade e tem realmente, é forte, pode haver aqui pode de facto chegar à vitória, mas mesmo que isso não aconteça, porque isso naturalmente que estará nas mãos dos lisboetas e é uma decisão dos lisboetas, eu penso que ele sairá sempre bem desta situação, realmente pela coragem que demonstrou, e que dá de facto um pós-eleições que o coloca até no futuro. Eu diria mesmo que no curto prazo não, porque o partido tem um líder e naturalmente que essa liderança tem que ser respeitada, e depois, quando tivermos o próximo congresso, daqui a sensivelmente um ano, naturalmente que se poderão apresentar aqueles que o entenderem, mas Carlos Moedas não para esse timing, mas mais à frente, eu diria que a médio prazo, com esta decisão e com esta coragem, se posiciona como um candidato forte à liderança do PPD-PSD. Naturalmente que em política as coisas mudam muito facilmente. Aliás, há uma célebre frase, não é, que diz que o que hoje é verdade, amanhã é mentira em política, e por isso eu estou aqui a dizer isto. E tudo de facto pode alterar, mas eu acho que é indiscutível que esta candidatura traz um grande capital político ao Carlos Moedas. E eu, só para passar, antes de passar a palavra aos meus colegas, gostaria também aqui de deixar aqui um ponto importante, que é o currículo de Carlos Moedas, que realmente tem um currículo irrepreensível, quer do ponto de vista académico, profissional e também político, e no momento em que todos nós, nos vários quadrantes políticos, criticamos muitas vezes a incompetência e a falta de competências de vários dos atores políticos, termos alguém que tem realmente esse capital de credibilidade e de capacidade e de competência já demonstrada nos vários campos, dedicar-se à causa pública, voltar aqui à causa pública, é um motivo que deve encher de satisfação todos aqueles, independentemente naturalmente das divergências político-ideológicas que são naturais e que são de salutar na vida política. Eu acho que é importante nos vários campos nós termos as pessoas mais qualificadas, mais capazes, e eu acho que o Carlos Moedas, pelo percurso que tem, de facto demonstra isso de forma muito clara, e por isso aquilo que eu diria é que este é o momento do centro-direita se unir em Lisboa, porque a possibilidade de ganhar Lisboa está ao nosso alcance. Muito bem. Pedro, eles juntaram-se todos contra o homem que leva botijas de gás aos lisboetas. De facto, bom, este também é um assunto que não é nada que não se esteja à espera num período de eleições autárquicas. A Câmara Municipal de Lisboa, como o Carlos referiu, é a capital e é a Câmara mais importante do país, e, portanto, a vitória desta Câmara está certamente nos principais objetivos autárquicos de qualquer partido. Portanto, eu entendo que o PSD e o CDS e o engenheiro Carlos Moedas, que é o candidato, tenham o objetivo de ir à luta com todas as armas que têm à sua disponibilidade para derrubar o PS e Fernando Medina. E também considero que os partidos políticos mais pequenos de direita também não têm a capacidade de apresentar aqui uma candidatura com relevância a Lisboa, e por isso aliar-se ao PSD e ao CDS e apoiarem esta candidatura do engenheiro Carlos Moedas não me parece
de certa forma, nada de surpreendente. São os normais entendimentos políticos em processos eleitorais autárquicos, principalmente quando se pretende atingir, de facto, um alvo só, que é, neste caso, o PS e Fernando Medina. No entanto, eu, mesmo com esta mega coligação, eu não entendo que se calhar Fernando Medina